Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre faculdade no exterior, mais precisamente sobre será que compensa ou não se não for para uma das melhores faculdades no exterior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto, trazendo e ponderando algumas das oportunidades que existem ao se fazer faculdade fora, para muito além de rankings, níveis acadêmicos, né, e o que se ah, entende, né, como nível de excelência acadêmica. Além disso, tudo que está em torno, né, de se fazer uma faculdade no exterior. Bem, antes de nós começarmos a nossa enquete, né, para a gente conhecer um pouquinho mais de quem está nos assistindo, conhecer um pouquinho mais do perfil dos estudantes, né, e das famílias que estão aqui. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, né, queria fazer essa primeira rápida introdução, né, de quem é daqui para fora também, para quem ainda não nos conhece. Antes disso, queria também trazer para vocês os próximos eventos, né, que estão para acontecer. Então, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever para os próximos eventos. No dia 5, a gente vai falar sobre bolsas de estudos. No dia 7, a gente vai falar como se organizar, como é que uma rotina para se organizar junto com a escola e atividades extracurriculares, vestibulares, quais são as prioridades, né, de cada ano letivo, né, dos alunos. E também no dia 12 a gente vai falar sobre a flexibilidade acadêmica das faculdades americanas, especificamente. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva por lá. E também na nossa agenda online, nós temos uma disponibilidade para marcarmos conversas de 30 minutos, totalmente gratuito com os nossos alunos. Então, vocês podem, através da nossa agenda online, marcarem um dia e um horário com alguém daqui para fora para tirarem suas dúvidas também, né? Ah, e para a gente fechar, né, a nossa análise de perfil, que é a nossa forma rápida e simples de ter um diagnóstico inicial do estudante para esse projeto. Então, vocês podem entrar, né, e preencher essas informações aqui nesse nosso link enquanto eu estou fazendo a apresentação para vocês, porque com isso a gente consegue traçar um diagnóstico, né, o potencial do estudante para esse projeto e para essa jornada. Então, vamos lá, né? Primeiramente, né, eu queria falar sobre o tema principal, né, que é o que a gente vai abordar aqui. Se não for para as melhores faculdades do mundo, né, será que não vale a pena, né? A gente ouve isso de algumas famílias e alunos. Só vou para o exterior realmente se eu for para as faculdades top school, se for realmente uma faculdade de excelência academicamente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre vários, né, outros aspectos e atributos que estão relacionados, né, com essa experiência de se fazer faculdade fora. Então, a gente vai tentar trazer para vocês aqui alguns dos outros porquês de se estudar no exterior. Então, a nossa pauta principal de hoje é isso. Vamos falar primeiro sobre a daqui para fora, só para contextualizar quem nós somos, né? Também quem não nos conhece. Vamos falar sobre oportunidades também de cursos, né? De flexibilidade, e falar um pouquinho dos nossos alunos, também trazer um exemplo de um aluno nosso, né? E as experiências que ele teve, as oportunidades que ele teve, estudando em uma faculdade que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, uma faculdade que não está naqueles rankings, né? Não é uma Ivy League, mas acho que contextualiza bem toda essa jornada de se fazer faculdade fora e as oportunidades que isso pode trazer para o futuro. E no final a gente vai abrir aqui para perguntas e respostas de vocês também, tá? Então, fiquem à vontade para colocar aqui as perguntas enquanto a gente estiver durante a apresentação, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira pauta, né, de hoje é para falarmos do processo de quem é daqui para fora, para quem ainda não nos conhece. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas, ou seja, temos uma grande expertise no processo seletivo
e em relação a bolsas de estudos também, para viabilizar esse projeto para cada um. A Daqui para Fora hoje tem uma equipe com mais de 40 profissionais, mais de 60, mais de 40 profissionais formados no exterior, uma equipe com mais de 60 profissionais, muitas faculdades e muitas aprovações ao longo de todos os anos, são literalmente centenas de universidades. O nosso grande objetivo com cada estudante, cada família, é sempre que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior, não só academicamente, mas em todos os outros requisitos que sejam importantes para aquele aluno e para aquela família. E quando a gente fala dos últimos 3 anos, né, de resultados, aqui vocês podem ver algumas faculdades top 15, top 30, que os nossos alunos foram aprovados nos Estados Unidos, ou seja, muito para mostrar que todo ano, todo ciclo, a gente tem conseguido essas aprovações de altíssimo nível, assim como aprovações nas melhores faculdades também do Canadá e da Europa. A Europa tem sido também um lugar muito procurado, né, nos últimos anos pelos nossos alunos, então é algo que a gente vem trabalhando bastante, pesquisando, conhecendo cada vez mais faculdades na Europa que ofereçam cursos e graduações em inglês. Tá? Então, para quem está chegando aqui, só para a gente colocar aqui a nossa enquete, né? Antes da gente entrar na pauta principal, estou lançando agora a enquete, né? Acho que todo mundo já entrou, para vocês preencherem, para a gente conhecer um pouquinho mais do perfil do estudante, das famílias que estão nos assistindo aqui. São poucas informações, e aí com isso a gente consegue traçar um diagnóstico, né? Saber que tipo de público e que vocês estão buscando também de informações. Então, a enquete aqui está aberta para vocês preencherem rapidamente. Então, vamos lá, né? A pauta principal hoje é falarmos sobre faculdade, né? E as melhores faculdades do mundo. Será que vale a pena aplicar para as melhores faculdades do mundo? Mas antes da gente falar sobre aplicar ou entrar ou não nas melhores faculdades no exterior, se vai valer a pena ou não, primeiro a gente precisa colocar um ponto que é hoje cada vez mais comum nos nossos alunos, na nossa jornada com os estudantes, que é olhar esse projeto para que esses estudantes tenham mais possibilidades para o futuro. Hoje, 70% dos nossos alunos que começam a jornada com a Daqui para Fora ainda não se decidiram se vão fazer faculdade fora ou não. Ou seja, estão abertos para aplicarem, se candidatarem para faculdades no Brasil, mas também querem ter opções de faculdade no exterior, inclusive para poder comparar esses dois universos. Então, cada vez mais comum, né, quando se pensa em fazer um processo de preparação e candidatura para faculdades no exterior, não necessariamente ter já uma decisão tomada ou pronta de que você vai fazer faculdade fora, mas sim ter também essa opção de escolha para o seu futuro. Então, hoje, cada vez mais os alunos estão aplicando para faculdade no exterior, né, e também faculdades aqui no Brasil. Então, muitas vezes estão se candidatando para 6, 7, 8, 9, 10 faculdades fora e também vão ter algumas aprovações de faculdades no Brasil para poderem escolher entre esses dois mundos, né? E aí vamos falar agora sobre algumas possibilidades e oportunidades que existem dentro desse universo, né, quando a gente fala sobre faculdades no exterior. Primeiro, quando a gente fala de oportunidades, a gente fala de oportunidades acadêmicas, né, e qualidades acadêmicas que essas faculdades oferecem. Quando olhamos o ranking das principais faculdades do mundo, existem vários rankings, né, que medem vários atributos. O ranking hoje que a gente usa como referência é o THE, que é o Times of Higher Education. E quando olhamos, né, dentre as 300 maiores faculdades do mundo, nós vemos uma quantidade significativa nesses países no exterior. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Holanda, Espanha, Bélgica, França. Então, vocês veem aqui, né, Canadá, Estados Unidos e Europa, de uma forma geral, uma quantidade significativa, né, de faculdades que estão entre as 300 melhores do mundo. E aqui no Brasil, nós temos nesse mesmo ranking apenas uma faculdade brasileira que está entre as 300 melhores do mundo. Então, já de pronto, né, quando a gente orienta um aluno para se candidatar, para
ou entrar numa jornada como essa, aproveitar uma possibilidade como essa de se preparar e se candidatar para o exterior, as oportunidades e chances desse estudante conseguir entrar numa faculdade tão boa quanto essa nossa brasileira, que está entre as 300 maiores do mundo, que hoje é a USP. Ah, entrar numa faculdade nesse nível acadêmico no exterior, ou até melhor, as chances no exterior são muito maiores, porque, obviamente, tem muito mais quantidade de faculdades que estão nesse nível, nesse alto nível acadêmico. Ou seja, logo de cara, a gente vê que a possibilidade, né, de um estudante entrar em faculdades de excelência no exterior são maiores lá fora do que aqui no Brasil, porque realmente existem mais opções. E quando a gente olha as top 1000 do mundo, a gente vê uma quantidade ainda maior nesses países e temos aí 8 faculdades brasileiras entre as 1000 melhores do mundo. Então, vocês veem que a proporção, né, de oportunidades de faculdades de excelência acadêmica no exterior, comparado que os alunos vão ter aqui no Brasil, é muito maior lá fora. Então, a gente vê com muita frequência os nossos alunos que estão se preparando aqui no Brasil também para boas faculdades no Brasil, conseguem entrar em faculdades que estão a nível acadêmico, num nível tão bom quanto as melhores faculdades do Brasil, e muitas vezes faculdades ainda melhores do que eles teriam de possibilidades aqui no Brasil. Então, isso acho que é um dos principais pontos, né, da gente fazer essa análise comparando as oportunidades que existem aqui e o que podem existir também no exterior. Ou seja, o leque de opções para um estudante torna-se muito maior, muito vasto, quando se considera e se candidata para faculdades internacionais. Além disso, né, quando a gente vê essa relação, né, de nível acadêmico com o que as faculdades têm de orçamento, de investimento, aqui a gente pode ver alguns dos dados, né, super impactantes em termos de orçamento anual. A Johns Hopkins sozinha, né, uma faculdade que investe em pesquisa, isso foi dado de 2023, 3,18 bilhões de dólares. A Universidade de Toronto, 1,4 bilhões no Canadá, né? E King's College, 345 milhões de dólares. Isso só em pesquisa. Então, são dados realmente significativos, né, do que se dá, consequentemente, o nível de excelência acadêmica que essas faculdades estão também, né? Além disso, as oportunidades de cursos, né, que as faculdades oferecem. As faculdades vão ter diversos cursos, né, disponíveis. Então, são muitos e muitos cursos que as faculdades oferecem. Então, desde os cursos mais tradicionais, né, vamos dizer assim. Então, cursos como a engenharia, empreendedorismo, a relações internacionais, moda, a ciência da computação, publicidade, economia. Então, são os cursos, vamos dizer assim, tradicionais, né? Ah, mas também cursos, muitas vezes, que aqui no Brasil, muitas vezes não existem, né? Ou estão começando, como neurociência aplicada, né? Grande inteligência artificial, machine learning, né? Que eles chamam, ah, game design, segurança cibernética, moda sustentável e tecnologia têxtil, design de microchips, né? Medicina regenerativa, engenharia de tecidos, medicina computacional, a tecnologia em saúde, health tech, né? Então, aqui vocês podem ver alguns dos cursos que são alguns, né, que aqui no Brasil não existem, né, ou estão começando, ou só existem a nível de pós ou mestrado, e que no exterior são possíveis de serem feitos já a nível de graduação. Ou seja, esses alunos têm, de novo, além, né, de terem a possibilidade de entrar em ótimas faculdades lá fora, né, pela quantidade de faculdades de alto nível, tem também a oportunidade de se formar em cursos que muitas vezes são os mais necessários para o mercado de trabalho, e que as faculdades no exterior já estão ali colocando em prática e formando esses jovens, né? Além disso, o modelo de ensino das faculdades americanas, isso aqui especificamente das faculdades dos Estados Unidos, onde elas permitem que o aluno tenha os primeiros 2 anos básicos, né, do que eles chamam de educação geral. É uma forma que as faculdades permitem do aluno conhecer várias áreas e só terem que definir o seu curso, de fato, no final do 2º ano.
Então, é um processo de aplicação, de candidatura, não para um curso específico, como existe aqui no Brasil, que você vai se candidatar direto para um curso ou para uma área, mas especificamente nas faculdades americanas, todo um processo de candidatura se dá para a universidade, para a instituição, e não naquele curso já específico. Então, o aluno tem 2 anos para poder escolher, de fato, o que quer fazer, e só no final do segundo ano definir o seu curso ou a sua área. Tá? Então, isso é algo bem específico das faculdades americanas, que esses jovens têm essa oportunidade, esse tempo a mais, esse amadurecimento da faculdade para poder escolher e decidir o que querem fazer. Inclusive, as oportunidades também que as faculdades americanas, Canadá também tem um pouco, e Europa tem um pouco menos, mas ainda assim existe essa de diversos cursos, né, dependendo da área do aluno. O aluno pode se formar em comunicação e psicologia, empreendedorismo, design de games, ou engenharia e música, novas mídias e cinema, então tecnologias e antropologia. Então tem como o aluno combinar várias áreas, podem ser áreas correlacionadas ou não, e no final do segundo ano das faculdades americanas, esse aluno pode declarar o que eles chamam de dupla graduação, né? Entender que vai se formar em 2 cursos ao mesmo tempo. E nas faculdades da Europa, muitas vezes você já pode se candidatar indicando que você quer fazer 2 cursos também ao mesmo tempo. Então, isso é algo bem interessante no exterior, que os alunos podem aproveitar bastante e se formarem em duas graduações ao mesmo tempo. Além dessa parte toda acadêmica, né, de cursos e oportunidades, né, de excelência, né, que os alunos têm ao se candidatarem para o exterior, toda a vivência dentro do campus também é uma parte significativa de desenvolvimento para os alunos, né? Nas faculdades do exterior, aqui no Brasil isso está começando, né, um pouco, isso já existe em algumas faculdades, mas talvez não de uma forma tão intensa como acontece e existe no exterior, que são as organizações estudantis. As organizações estudantis, elas funcionam dentro do campus universitário, são organizadas pelos alunos e para os alunos, e é onde os alunos têm as oportunidades de assumirem posições, cargos, iniciarem projetos, e são apoiados e ajudados por outros alunos. Então, é uma forma muito legal desses alunos se desenvolverem em áreas que têm interesse, inclusive. Então, como são centenas de projetos e organizações estudantis que existem no campus universitários, esse aluno pode se envolver no que quiser. Então, aqui alguns exemplos dessas organizações estudantis, como clube de engenharia, clube de finanças, grupo de capoeira, apreciadores de queijo na Boston University, né, que tem vários grupos também que fogem da parte acadêmica, da parte esportiva ou artística, porque são várias vertentes. São áreas de interesse que o aluno tem e lá eles se juntam, né, e criam uma organização estudantil para falarem sobre o assunto, debaterem sobre alguma pauta, né? Então, é algo muito interessante dos alunos, a partir da faculdade, se envolverem, se engajarem naquilo que gostam, né, naquilo que se interessam, e com outros alunos também ali perto. É claro que também fazer faculdade de fora, né? E, de novo, será que melhor, se não for nas melhores, será que vale a pena? O valer a pena aqui muito também correlacionado à infraestrutura, né? E o que essas faculdades oferecem de oportunidades acadêmicas e profissionais, né? Então, acho que em termos de infraestrutura é algo que muitas vezes a gente não tem uma ideia aqui no Brasil, a gente não tem uma referência, né, nesse sentido, é só realmente indo nesses campos universitários e conhecendo o nível que essas faculdades investem. Aqui a gente trouxe algumas fotos para ilustrar para vocês, né, de algumas faculdades, como a Universidade de Amsterdã. Aqui são fotos todas reais, tá, pessoal, que a gente trouxe aqui das universidades. E aqui, por exemplo, é a Universidade de Amsterdã, que tem um prédio especificamente para comunicação e novas mídias, então aqui é todo tecnológico. A Universidade de Nevada, para alunos de engenharia, existe um galpão que faz o teste de prevenção de terremotos. Então, é um galpão gigantesco, vocês estão vendo aqui, né, para quem vai estudar engenharia,
e talvez entrar nessa área aí de prevenção, terremotos, etc. É uma faculdade que estuda isso, né? A Universidade de Málaga, né, na Espanha, aqui a biblioteca, piscina da faculdade, né, uma baita infraestrutura. A IE, que também fica em Madrid, uma baita universidade, que todos os cursos são em inglês, super reconhecida academicamente, né, e profissionalmente na Europa, muitos alunos internacionais. Aqui tem os que eles chamam de IE Towers, né, são as torres que ficam em Madrid, né, para os alunos. A Universidade de Bocconi, que também academicamente é fantástica, fica em Milão, na Itália, muitos cursos em inglês. A gente, inclusive, fez uma entrevista com uma aluna nossa, a Bárbara, que falou um pouco da experiência dela em Bocconi. Quem quiser assistir essa entrevista também pode entrar no nosso site, ali vocês podem conhecer um pouco mais a faculdade. E a Universidade de Carlos III de Madrid, aqui é a biblioteca da faculdade, também na Espanha, muitos cursos em inglês, e é uma faculdade fantástica academicamente, e a Nova de Lisboa, Portugal, faculdade em inglês, muitos cursos em inglês, então também é uma ótima oportunidade. Tem uma outra faculdade que é a Universidade de Utah, né, que ela oferece cursos voltados para a área de empreendedorismo, né, e incentiva muito os alunos a criarem seus primeiros negócios. Então, de novo, também é um exemplo, né, de uma infraestrutura de uma faculdade e o quanto ela, nesse setor, por exemplo, do empreendedorismo, uma faculdade que fomenta muito e dá muito suporte para os alunos que cogitam, né, ou consideram abrirem suas primeiras empresas, né? Então, a gente trouxe aqui algumas fotinhos, né, desses tipos, né, de infraestrutura que as faculdades oferecem para justamente ah, criar, né, esse visual do que significa fazer faculdade fora, para além da sala de aula, para aquilo que o aluno vai ter de recursos também disponível, né, e o quanto essas faculdades fomentam, tem budgets, né, e orçamentos fantásticos, né, que inserem e colocam dentro do campus para que os alunos tenham os melhores recursos possíveis. E um outro aspecto também que é muito interessante, né, quando a gente fala de fazer faculdade fora, para além, né, dessa parte acadêmica, é a multiculturalidade que as faculdades oferecem, né? São literalmente centenas de alunos internacionais que as faculdades têm. Então, aqui tem um exemplo de uma universidade, a Universidade de Toronto, né, no Canadá. Ela tem hoje mais de 75 mil alunos. Então, é uma faculdade considerada de porte grande. Desses 75 mil alunos, mais de 22 mil são alunos internacionais e de 170 países diferentes. Então, é algo realmente fantástico, né, de um estudante brasileiro que vai fazer uma faculdade fora, vai morar num outro país, vai conhecer também alunos de outros países. Então, essa relação intercultural traz um desenvolvimento para o jovem de outra magnitude. Então, de novo, além da parte acadêmica, será que vale a pena ir para fora? Olha a oportunidade que um jovem tem de conhecer gente do mundo todo e de morar no campus e conhecer a cultura né, desses alunos, né, desses outros jovens. Muitas vezes ser um companheiro ou companheira de quarto na faculdade. Digo até, por exemplo, próprio meu, uma das minhas companheiras de quarto era das Filipinas, né? E o quanto eu aprendi com ela, tinha alguns rituais, né, no café da manhã que ela fazia, né, culinária também, e o quanto isso realmente engrandece e desenvolve um jovem, né? Então, essa multiculturalidade, esse intercâmbio entre os jovens é fantástico. E ainda nessa linha, né, de intercâmbios, as oportunidades que as faculdades têm de intercâmbios com outras faculdades, né? Aqui no Brasil isso também já é muito conhecido. Muitas faculdades têm convênios com outras faculdades, que dependendo do curso, da área, né, você tem que aplicar, tem um período específico, tem um leque específico de universidades que você pode se candidatar. Mas no exterior, essa rede de relação entre universidades é gigantesca. São literalmente centenas de faculdades que fazem esses acordos, principalmente pela questão da língua, né? Quando se fala em faculdades em inglês, seja na Europa, Canadá, Estados Unidos, a relação de intercâmbio é muito mais fácil de ser feita. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, de uma faculdade na França que oferece cursos em inglês.
E aí, alguns convênios de faculdade, né, intercâmbio, que esses alunos podem fazer, que são faculdades conveniadas. Por exemplo, a UC Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia, Maastricht, na Holanda, Beijing, na China, e a Indian Institute of Management, na Índia, né, que são só alguns exemplos. Então, imagina, né, um estudante brasileiro estudando na França, em inglês, fazendo 6 meses e 1 ano de experiência no Instituto de Tecnologia na China. Então, vocês veem o quanto esse currículo vai sendo construído de uma forma muito diferenciada para o que vai acontecer lá na frente para o mercado de trabalho. Além disso, as oportunidades de estágios, né, que as faculdades oferecem. Então, muitas faculdades vão ter ali oportunidades de estágio, vagas de estágio dentro da faculdade, fora da faculdade também. Então, as faculdades elas oferecem o que eles chamam de feira universitária, né? Então, dentro das faculdades, elas recrutam empresas, geralmente locais ou nacionais, que vão no campus e vão recrutar alunos, né, daquela universidade para estágios durante as férias. Geralmente, as férias de verão, né, no hemisfério norte, acontecem do final de maio, os alunos realizam seus estágios, né? E é onde as empresas recrutam também. Então, desde as feiras até entrevistas no campus, muitas faculdades vão ter centros de carreira, né? São lugares em que o aluno vai ter ali todo um suporte para fazer o seu currículo, muitas vezes até roupa para fazer uma entrevista, como se preparar para a entrevista. Então, as faculdades estão preocupadas nessa transição do seu estudante para o mercado de trabalho. Então, elas dão muito suporte para que os alunos consigam também estagiar durante as férias. E tudo isso, né, pensando muito nesse sentido, né, de fazer faculdade fora na questão de desenvolvimento pessoal. É algo que a gente conversa muito com os nossos alunos, famílias, pais, mães, acompanhando seus filhos e suas filhas no exterior, o quanto em pouco tempo esse jovem se desenvolve em vários aspectos, para muito além da parte acadêmica. Então, a gente vê, né, que fazer uma faculdade fora extrapola muito a questão de nível acadêmico ou rankings, né, acadêmicos das universidades, porque esse jovem, ao sair da sua zona de conforto, ao morar num outro país, a lidar com gente do mundo todo, ao colocar o seu inglês num outro patamar, vai ser um outro jovem muito mais preparado para o que vem pela frente. Esse aluno vai ter um senso de adaptação e flexibilidade muito grande, vai ter um nível de crescimento e amadurecimento, né, exponencial, saber lidar com gente do mundo todo, né? E saindo dessa zona de conforto, coloca esse jovem também com muito mais autoconfiança e para o que vai vir pela frente, né? Então, depois que termina a faculdade, né, se entrando no mercado de trabalho, se vai trabalhar no Brasil, se vai ficar naquele país, se vai ir para um outro escritório, vai para a Ásia, vai para o Japão. Quando o aluno já tem uma experiência internacional tão profunda como essa, de fazer faculdade fora, durante um período tão importante da vida, o mundo se torna o seu quintal, né? Então, o mundo fica muito mais possível e viável de você conquistar quando você já tem essa bagagem desenvolvida, né? E aí, linkando justamente, né, nessas habilidades pessoais que esses alunos desenvolvem e conectando, né, com o que nós vemos como recrutadores, né, como o mercado de trabalho enxerga esses alunos, aqui alguns pontos, né, do que a gente conversou com o Marcelo Nóbrega, que hoje é um dos maiores executivos de RH, conselheiro e recrutadores, né, de jovens, e o que ele fala sobre jovens que se formam no exterior, né, brasileiros que se formam no exterior. Primeiro, conhecem várias áreas de conhecimento, né, então tem muita experiência, esse é um ponto principal. São adaptáveis e versáteis, né? A adaptabilidade é uma capacidade que o indivíduo tem de se adaptar de acordo com as necessidades, situações e circunstâncias, e a versatilidade, a qualidade de fazer diferente, é algo que se vê muito, né, no mercado, e são ensinados a aprender e buscar o conhecimento, né? A grande contribuição da universidade é ensinar a aprender, ensinar a estudar. Sabendo estudar e aprender
por conta própria, o profissional se habilita a enfrentar qualquer desafio. Então, são pontos, né, do que, conversando com esses recrutadores de RH, o que eles enxergam, né, de diferenciais desses jovens que estão se formando lá fora e voltando para o Brasil, né? No caso, em termos de mercado, o que eles veem de diferenciais. E ainda falando, né, de mercado, algumas empresas, inclusive aqui no Brasil, fazem processos seletivos diferenciados para quem fez faculdade fora, ou seja, tem processos seletivos diferentes, é uma outra esteira, né, de recrutamento. Aqui algumas dessas empresas, né, a Ambev, IGC, a Itaú, Raizen, BTG, Pactual, Bain Company, que é uma consultoria. E também um outro aspecto bem interessante que a gente acompanha, né, alunos que voltam para o Brasil, muitas vezes empreendem, né? Voltam e começam suas empresas, pequenas empresas que muitas vezes vão se tornando grandes empresas, e aqui alguns exemplos dessas empresas, né? Mundo Pet, inclusive foi comprado por uma grande empresa depois de pets aqui no Brasil, a própria Insider, né, que é uma empresa super conceituada já hoje em dia, a própria Nubank, né? Um dos donos também fez faculdade fora. Então, tudo isso traz as oportunidades, né, de você voltar também para o Brasil e empreender. Você vai ter toda uma bagagem por trás para poder seguir essa linha, caso queira. Aqui algumas oportunidades também, né? A gente vê o quanto a formação no exterior traz para o jovem altas habilidades, né, em vários aspectos, e o quanto, né, em termos de recrutamento, locais de trabalho, quanto isso pode impulsionar para o futuro, né? E aí, para a gente fechar, né, queria trazer para vocês aqui um caso de um aluno nosso que eu acho que traduz um pouquinho, né, tudo isso que a gente falou, que é o Henrique, né, o Henrique Faria Brito, e o caso dele é como, né, ele se formou na USF, né, que é a University of South Florida, e quais foram as oportunidades que, a partir da University of South Florida, que talvez não seja uma faculdade tão conhecida aí por vocês, não está ali no top 5, 10, 20 do mundo, né, ou entre as melhores do mundo, mas é uma faculdade que, ao entrar, o Henrique aproveitou tudo que ela oferecia e onde é que ele está hoje, né? Só para trazer isso para vocês no final. Então, quando o Henrique começou, né, ele conheceu primeiro os brasileiros, ele falou, Letícia, eu não tinha a menor noção, né, de como é que eu poderia fazer novos amigos, e logo de cara ele se envolveu com o grupo de brasileiros que estavam entrando na universidade naquele ano. Então, ali ele já se envolveu bastante, e através dos brasileiros ele conheceu outros alunos internacionais. Ele, durante toda a faculdade, né, falou um ponto muito importante, que foi se dedicar academicamente. Ele falou, né, que as notas são fundamentais para tudo, literalmente. Desde bolsas, para você conseguir mantê-las quando você entra com bolsa, ou conseguir bolsas adicionais, para conseguir estágios, para conseguir cartas de recomendação. Então, a partir, né, do momento que ele entendeu que notas eram fundamentais, ele teve excelentes notas desde o primeiro dia. Ele começou a entender que se organizar e saber o que fazer ano a ano também era importante. Então, ele viu aqui já um grande aprendizado, né? Desde o primeiro ano de faculdade, quais seriam as prioridades, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. Então, ele já, né, viu o quanto era diferente ele ter o protagonismo do futuro dele e criar metas pessoais do que simplesmente entrar na faculdade e fazer qualquer coisa e só fazer ali o que era o básico necessário. Ele diz isso muito, né? O quanto ele vê que no exterior cada jovem ele toma para si as suas responsabilidades e toma também as suas metas que são criadas todos os anos. No segundo ano de faculdade, ele já entrou na Brasa, que era uma organização estudantil, que é uma organização estudantil, inclusive, presente em diversas universidades. E naquele ano ele entrou e já entrou como tesoureiro, ele estava estudando finanças, né? Então, ele entrou como tesoureiro na Brasa, que é uma organização de alunos brasileiros em faculdade no exterior. A Brasa, inclusive, na faculdade dele, era uma das maiores organizações né, comparado a outras universidades, muito grande. Então, ele já foi tesoureiro, se envolveu em tudo que a faculdade oferecia.
e a partir daí ele começou a ter muita relação com outras organizações estudantis. Então, ele conheceu outros alunos, conheceu outras organizações, o próprio presidente, né, e a parte mais executiva da universidade. E naquele terceiro ano já, ele começou a se destacar muito academicamente, e por ser presidente, tesoureiro da Brasa, ele teve vários convites de vários eventos que a faculdade oferecia para aqueles alunos que se destacavam, não só academicamente, mas também alunos que eram engajados no campus universitário. Então, não só com a Brasa, mas ele começou a se envolver muito com a faculdade, de ser um embaixador, né, promovendo a faculdade para outros alunos, dando suporte para outros alunos que chegavam na universidade. Então, ele viu, Letícia, assim, contando para mim, né, que em 2 anos ele já se sentia um adulto, né, que estava tomando as rédeas ali da vida dele, entendendo o que ele gostava, o que não gostava, e se envolvendo muito em tudo que a faculdade oferecia. No terceiro ano, ele decidiu que ia realizar um dos grandes sonhos dele, que era fazer parte da faculdade, ou fazer parte da vida, né, na Itália. Então, ele procurou o departamento de intercâmbio da universidade, que tinha convênio com outras universidades, e ele foi para a Itália, fez um semestre por lá, foi fantástico, e ele falou que foi uma experiência realmente única. Trabalhou, né, estudou, tinham outros internacionais, então era um convênio, né, direto de faculdade para faculdade, e ali ele teve a oportunidade de viver na Itália durante 6 meses, né? Ao se formar, já no último ano, né, se formou com notas excelentes, e aqueles alunos que se destacam academicamente, eles são convidados a se graduarem com um terno verde, né? Então, aqui tem o grupo seleto, né, dos alunos que foram convidados, que se formaram naquele ano do Henrique, com as maiores notas. Então, e aí, como presidente da faculdade, então, isso é algo muito legal, né, esse prestígio, né, o quanto eles valorizam os alunos que se destacam academicamente durante todo o período da graduação, né? Já durante, né, nesse período de término da faculdade, ele começou a buscar as oportunidades de estágio. Nas férias, ele teve a oportunidade de fazer um estágio na Tech Data, que é uma consultoria de tecnologia. No segundo ano, ele buscou outras oportunidades, né? Aqui é uma feira, né, da própria faculdade, com diversas empresas, né, que recrutam os alunos, então ele falou que era muito importante, né, estar se sendo desenvolvido durante os 4 anos. E no final do quarto ano, já formado, ele teve a oferta de trabalhar na Deloitte. Então, uma grande consultoria, né, mundialmente conhecida, e por ter se desenvolvido muito academicamente, notas excelentes, muito envolvido no campus, feito 2 estágios durante a faculdade, a experiência da Itália, tudo isso contou muito para a Deloitte já oferecer uma oferta de trabalho já saindo da faculdade, né? Então, muito disso, né, traduz, né, as experiências que ele teve, o quanto ele aproveitou na faculdade, não só academicamente, mas com os amigos, com os brasileiros, e depois, né, da faculdade teve essa oportunidade para a Deloitte, já com visto aprovado, visto de trabalho, e está hoje por lá, né? Está estudando, desculpa, está trabalhando na Deloitte, está nos Estados Unidos atualmente, muito devido a toda essa jornada, né, e o que ele aproveitou durante a faculdade. E, de novo, né, a University of South Florida é uma faculdade talvez muito conhecida por vocês, mas o quanto isso foi importante, o que isso trouxe de oportunidades para o futuro do Henrique, né? Então, algumas lições aqui na USF, né, que ele deixou para os alunos. Então, a primeira, né, tire vantagem das oportunidades, né, que estejam apresentadas para você, se envolva, né, busque suas paixões desde o início, desde o primeiro ano, se conecte com pessoas, networking importantíssimo, né, isso pode abrir diversas portas. A liderança tem um valor importante, né, no mercado, então tente lidar, né, com essa habilidade o quanto antes na faculdade. Então, a faculdade tem esse viés de você se desenvolver nas suas habilidades de liderança,
então busque, né, posições que você tenha isso e se divirta, né? Então, os alunos se divertindo, né, tendo uma ótima experiência, tudo isso vai contar no final para grandes oportunidades, né? Acho que esse é um exemplo que traduz muito tudo isso, né? Um aluno vindo da USF e hoje, né, trabalhando na Deloitte, já saindo da faculdade com uma oportunidade de emprego garantida, né? E aí, para a gente fechar, né, relembrando para vocês aqui os eventos que vão acontecer no dia 5 sobre bolsas de estudos, dia 7 sobre como conciliar escolas e vestibulares, e no dia 12 a flexibilidade das escolas acadêmicas e universidades americanas, tá? Aqui tem o nosso link, né, no chat, para vocês acessarem nossa análise de perfil. Quem ainda não fez a enquete ainda está rodando, né? Quem puder, quiser fazer aí para a gente conseguir conhecer um pouco mais do perfil de vocês. Então, podem preencher por lá. E aqui é o nosso contato direto, WhatsApp. Então, vocês podem mandar uma mensagem direto para nós, marcar uma conversa, totalmente gratuito. Daqui para fora está aqui para justamente tirar dúvidas, realizar o projeto de cada estudante, de cada família, da melhor forma possível e da forma mais leve possível também. Esse é um grande objetivo de trabalho que nós temos com cada um. Tá? Deixa eu ver aqui o pool. Acho que aqui não temos nenhuma dúvida, nenhuma questão. Então, eu queria agradecer a presença de todos e de todas. Espero que vocês tenham gostado mais, né, sobre esse assunto e espero revê-los em um próximo encontro. Deixa eu ter uma perguntinha aqui. Em relação às notas, para quem teve problemas pessoais, as notas afetam muito, como compensar? Não sei se você está falando em relação às notas para admissão na universidade, né? E depende de quanto isso foi afetado, se foi em um semestre, um ano todo, mas de alguma forma você pode também colocar o que foi passado, o que você passou, né? Qual foi esse efeito nas suas redações, se for a questão da candidatura, tá? Mas realmente as notas é o principal ponto, o principal pilar de desenvolvimento e avaliação nas candidaturas no exterior, tá? Então a gente tem que ver o quanto ela está afetando no todo, né? Porque a média ela vai ser avaliada do nono ao último ano do ensino médio. Então são 4 anos de avaliação em geral. Tá? Algumas faculdades avaliam 3, algumas os últimos 2 com mais ênfase, mas no geral são 4 anos que as faculdades avaliam. Então tem que avaliar o que isso está afetando aí nessa conta total, tá? Então, queria agradecer vocês aqui. Obrigada novamente a presença de todos e de todas. Espero revê-los em um próximo encontro. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.